Graça e a paz de Deus seja com você, com a sua casa, com a sua família. Bem-vindos ao culto de celebração da Igreja Verbo da Vida em Pombal, no sertão da Paraíba. É uma alegria ter você e a sua família conosco nessa noite e celebrarmos juntos uma aliança que Deus quis ter conosco. Ele trabalhou para isso. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para viver, padecer, morrer e ressuscitar, e fazer conosco uma nova e superior aliança baseada em melhores promessas para se cumprir nesse tempo na sua vida e na sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, louvor. Deus é sempre bom. Alguém pode, creio que, baixar o meu retorno um pouco, está muito alto. Aleluia. Então, quais são as suas expectativas para um tempo como esse? Quais são as suas expectativas para um tempo como esse? Quais são as suas motivações para um tempo como esse? Quais são os seus desejos para um tempo como esse? Sabe, quando Deus se torna a nossa fonte, verdadeiramente nós nos alimentamos dEle, nos fortalecemos nele, somos influenciados por Ele, recebemos a sabedoria dEle. E sabe, nós vamos ter os desejos de Deus no nosso coração, nós vamos entender, perceber os caminhos de Deus para a nossa vida, as direções de Deus para esse tempo. Nós iremos ser ou seremos motivados por aquilo que motiva Deus. E sabe, essa é uma vida de adoração, onde você se tornará ainda mais semelhante a Ele, não só naquilo que Ele fez por você na obra de Cristo, não só na obra interior, no ser espiritual que você é, mas no que você pensa, no que você fala, no que você faz, no que você deseja, no que você almeja para você mesmo. Não será mais você na sua capacidade, mas será o próprio Deus influenciando, governando a sua vida, e você vivendo debaixo da presidência do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Por isso o nosso amado irmão Paulo, ele disse, ao alcançar níveis superiores de conhecimento, de comunhão, de intimidade e também de vida no Evangelho de Jesus Cristo, ele disse: já não sou eu quem vivo, mas eu sou alguém que Cristo vive em mim. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Se você ainda não compartilhou esse culto, faça isso agora aí no seu Facebook, compartilhe isso, para que mais pessoas também sejam alcançadas com essa palavra. Eu creio que Deus tem boa palavra para nós nessa noite. O Senhor tem um pão vivo do céu para você nessa noite. Deus quer te preparar agora para o que Ele vai fazer depois na sua vida e para o que Ele vai te confiar por esses dias. Oh, glória a Deus! Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler algo importante aqui para a nossa vida hoje, para esse tempo chamado hoje. Hebreus capítulo 6, aleluia, versículo 10 até o 12, e no 10 vai dizer assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês demonstraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Versículo 11: desejamos que cada um de vocês continue mostrando
até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem indolentes ou preguiçosos, mas se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Pai Santo, nós amamos a sua palavra. Ela é valiosa ao nosso coração, ela é preciosa aos nossos olhos, ela é segurança para a nossa vida, ela é a abundância do seu conhecimento, do seu poder e da sua graça, ela é a transformação que nós precisamos, ela traz o novo que nós esperamos, ela nos leva para lugares mais altos, para níveis mais profundos do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa capacitação e da posse de todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Pai Santo, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Ele é o mestre e professor da Sua palavra. Ele nos inspira, Ele nos revela, Ele nos mostra, Ele nos ensina, Ele nos guia em toda a Sua verdade. Louvado seja Deus. Então, no texto que nós lemos, há uma exortação, há uma aplicação da palavra de Deus para o povo hebreu, há um chamamento ao bom ânimo, ao animar-se, ao levantar-se, ao ser firme, ao ser perseverante, ao continuar sendo o mesmo. E sabe, é interessante que o texto relata algumas qualidades evidentes da vida daquele povo. O texto relata que o trabalho daquele povo era um trabalho visível, notório. Depois o texto exalta o amor daquele povo, o zelo daquele povo, o apego daquele povo, o cuidado daquele povo para com o nome de Deus. E depois também era visível, também era notável o serviço daquele povo a Deus, através da obra de Deus, dos santos de Deus aqui na terra. E é interessante que o apelo, a exortação, o chamamento é exatamente para que o trabalho ele permaneça até o fim. O amor, ele permaneça até o fim. E o serviço, ele também continue até o fim. E ele vai dizer, para que vocês não sejam indolentes ou preguiçosos ou relaxados, dependendo da tradução, mas ele disse, mas que vocês se tornem imitadores daqueles que pela fé até o fim, e pela paciência até o fim, herdam as promessas. É interessante que também nessa carta, lá no capítulo 11, ele vai citar aqueles que herdaram as promessas no passado. Mas aqui ele faz menção a uma geração que no seu presente estava perseverando, estava permanecendo, estava firme, continuava trabalhando, continuava amando o Senhor, servindo a Ele e herdando as suas promessas naqueles dias. Aleluia! Sabe, a minha palavra, ou a palavra que eu tenho de Deus para você nessa noite é: até que aconteça. Até que aconteça. Essa deve ser a minha posição, essa deve ser a sua posição com Deus. Oh, existe um lugar em Deus que nós precisamos colocar nele, nesse lugar, o nosso coração, a nossa vida. Muitos chamam de colocar no altar. Eu não sei se você já chegou nesse altar, se você já se colocou nele, mas sabe, existe um lugar de firmeza em Deus que nós precisamos caminhar, avançar. Hoje pode ser o seu dia, chegar nesse lugar e sabe, ficar nele até que aconteça, permanecer nele
até que aconteça, independente das coisas que vêm, das coisas que passam. Eu e você precisamos permanecer nas verdades que nós temos ouvido da parte de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo à igreja de Filipos, ele faz uma saudação muito preciosa àquela igreja. E ele diz assim: dou graças a Deus por vocês, e pela forma como vocês se envolveram, participaram ou participam da proclamação do Evangelho, desde o começo até agora. Olha que saudação especial e diferenciada, específica, o apóstolo Paulo faz para a igreja de Filipos. Ele diz, desde o começo, ou seja, dos primeiros dias daquela igreja, de quando ela começou, de quando Paulo esteve lá pela primeira vez, ele disse: vocês têm o mesmo envolvimento, vocês têm a mesma atitude, em vocês há uma constância, há uma firmeza, há uma perseverança. Vocês são os mesmos desde que receberam as primeiras palavras, ele disse, até agora. Com base nessa constatação, então Paulo vai dizer agora o versículo 6. Paulo vai dizer assim: por isso eu estou bem certo. Por isso, por esse comportamento que vocês têm, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completar, aleluia, até a vinda ou até o dia de Cristo. O que era que Paulo estava dizendo, meus amados irmãos? A obra de Deus em nós, a obra de Deus na nossa vida, aleluia, ela só pode ser parada por você mesmo. A única pessoa, o único ser na terra, no mundo espiritual ou no mundo natural, em atuação nesse mundo, que pode parar a obra de Deus na vida de uma pessoa, é a própria pessoa. Deus não para essa obra, é isso que Paulo está dizendo a Filipos. Aquele que começou boa obra, ele é fiel para completar, ou seja, Deus vai até o fim. Sabe, Satanás não tem poder, não tem autoridade para interromper, para parar os planos, os propósitos, a obra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele não tem essa autoridade, porque de fato ele nunca teve, muito menos agora depois que Jesus o derrotou e o expôs ao ridículo. As circunstâncias, as adversidades, olha para o tempo, para as coisas que acontecem, sempre foi assim. Sempre a natureza caída também se opôs a Deus, o seu Criador. Mas sabe, ela também não tem as coisas naturais, não tem poder nem autoridade de interromper a obra de Deus na sua vida. Porque as circunstâncias são mudadas pelo poder de Deus. Isso significa dizer que se você concordar com Deus, você já vai chegar no final. Se você concordar com o que Deus tem para a sua vida, nada vai poder parar você. No tempo que nós temos vivido, e nesse contexto que eu falo, não é diferente de outros tempos, irmãos. Quantas pessoas começam tão bem, e sabe, elas nem chegam na categoria dos que terminaram mal, porque simplesmente elas não terminam. Quantas pessoas recebem a palavra, e isso parece a parábola do semeador, não é verdade? Quantas pessoas recebem a palavra, concordam com Deus, mas elas determinam o seu próprio tempo dos acontecimentos, para que elas não tenham que ser pacientes e perseverantes. E sabe, Deus não vai mudar a sua natureza, ou a natureza dele, Deus, por causa da minha natureza ou da sua natureza. Mas se eu estiver disposto a mudar a minha natureza, eu também mudarei as minhas vontades.
Se eu estiver disposto a mudar a minha natureza, eu também mudarei os meus costumes. Se eu mudar a minha natureza, eu mudarei a minha forma de operar. Se eu renovar a minha mentalidade, trocar os pensamentos que o mundo pôs em mim, pelos pensamentos que Deus me oferece na sua palavra, eu vou concordar com Ele. Eu vou me convencer que Deus está certo, Ele tem sempre razão, e o que Deus tem para mim é o melhor desta vida. Eu vou me convencer que eu nunca vou estar só, porque quando eu estou com Ele, se cumpre a verdade que Ele disse: mesmo que uma mãe abandone o filho que amamenta, eu, Deus, todavia, jamais te deixarei e nem te desampararei. Sabe, Deus não disse que uma pessoa não vai lhe desamparar. Pode acontecer, e pode ser a pessoa que você menos espera, a que mais você ama, a mais especial. Deus não prometeu que isso não iria acontecer, porque isso não é o principal. Deus lhe garantiu o principal, que Ele, Deus, nunca jamais te deixará, nem te desamparará em todos os dias da sua vida. Se coloca no que Ele tem para você, crê que Ele vai fazer cumprir as suas palavras. Ei, até que aconteça, permaneça. Porque quando acontecer, aí é que você não vai querer mesmo ficar de fora. Quando acontecer, aí é que você não vai nem pensar mesmo em desistir. Sabe, vamos olhar para alguns exemplos bíblicos. Daniel capítulo 10, Daniel faz uma oração a Deus. Daniel havia tido uma visão, e aquela visão lhe faltava o entendimento, o significado daquela visão. Então ele ora a Deus e ele pede a Deus uma explicação, uma aula sobre aquela visão. E sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que ele orou e ele se determinou, ele assumiu uma posição diante de Deus com a oração que ele fez. E sabe, durante 21 dias, Daniel permaneceu na mesma posição. 21 dias sem resposta. 21 dias sem mudança nenhuma no cenário. Mas ele decidiu no primeiro dia, quando ele fez a oração, ele disse: vou jejuar das comidas mais saborosas, não vou usar os melhores perfumes. Ele abriu mão de muitas iguarias. Ele teve um período totalmente regrado daquilo que ele podia desfrutar nessa vida. E ele decidiu: eu vou permanecer assim até que aconteça. E sabe, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, terminou a primeira semana e nada aconteceu. Será que Deus não ouve? Será que a oração dele não foi ouvida por Deus? Será que Deus não tinha a resposta que ele estava precisando? Sabe, meus irmãos, é exatamente quando a coisa demora que você precisa entender que se está demorando para você, certamente para Deus não está. E o tempo perfeito não é o seu relógio, nem a sua cabeça. O tempo perfeito é o tempo de Deus. Agora deixa eu falar especificamente aqui com algumas pessoas. O motivo pelo qual você fez grandes plantações, e anos se passaram, e você tem dito: mas por que eu não estou colhendo aquilo que eu plantei? É porque de fato Deus permite que você semeie de acordo com o seu nível de fé. Mas quando a sua fé é maior do que a sua maturidade, Deus não permite que você colha o que você não tem estrutura para administrar. Anos se passam,
da sua semente até a sua colheita, porque Deus, a sua sabedoria, está preparando você para que você tenha estrutura, maturidade e possa receber uma grande colheita de uma grande semente, e não seja um peso para você, destruição para você. Não vá despertar nenhum tipo de soberba sobre a sua vida. No tempo certo, no tempo de Deus, Ele é fiel, a colheita acontecerá. Voltando para Daniel, sabe, ele entra na segunda semana, e a segunda semana se completa, 15 dias se passaram, e as coisas continuam igual a antes, nada aconteceu. Mas sabe, Daniel decidiu, a minha posição é essa até que aconteça, porque eu sei que Deus me ouve, Ele me responde, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. E diz a Bíblia, irmãos, que se passa também a terceira semana, e ao completar-se a terceira semana, no dia 21, ou durante 21 dias, depois que ele orou, ele permaneceu de acordo com a sua oração. E deixa eu te falar mais uma coisa aqui, permita-me falar. No ano de 2012, o Senhor falou comigo, e o Senhor me disse: tenha cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode destruir as orações que você faz. E o Senhor começou a me dizer assim, o Espírito de Deus me disse: não sou eu que vou destruir as suas orações. O Espírito dele me disse: Satanás não tem poder para destruir as orações que você faz. E ele disse: mas o que você fala pode destruir as orações que você faz. Sabe, meus irmãos, quando nós oramos, você precisa ir até o fim na oração que você fez. Você precisa entender que uma oração é um compromisso que você fez com Deus, e Deus também fez com você. E se Deus encontrar em nós, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, a mesma posição ou uma posição melhor do que quando nós fizemos a oração, meus irmãos, é certo que Ele vai cumprir essa oração. E sabe, queridos, no dia 21 chega um anjo para falar com Daniel, e esse anjo lhe disse: Daniel, as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia que você orou. Nós pensamos que o ouvir a oração tem a ver com o cumprimento da resposta, e o anjo nos ensinou que não é assim. No momento que você fala, é o momento que Deus ouve, é o momento que Deus recebe, e é o momento que Deus também já determina que tipo de providência Ele vai tomar. O anjo disse: desde o primeiro dia que você aplicou o coração em buscar o conhecimento, a sabedoria, a revelação, Deus ouviu a sua oração, e por causa da sua oração é que eu estou aqui para lhe responder. Aleluia. Você entende isso? 21 dias, porque um homem orou, e ele creu, Deus é fiel para responder, e eu vou permanecer na minha fé, na minha posição. Eu não vou contar os dias, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou parar na mudança, mesmo que pareça pior, a minha posição é a mesma, até que aconteça. E o anjo pessoalmente dá uma aula para ele, atende ele, responde a sua oração e ainda traz para ele consolação. Você é um homem muito amado no céu. Ei, quando é que nós vamos entender que Deus sabe mais do que nós? Que o tempo de Deus é o perfeito tempo. Deus se move no tempo oportuno. Quantos anos se passaram da queda de Adão para a vinda de Cristo? Ei,
4.000 anos se passaram, mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, que já estava preparado antes de Adão, mas só envia 4.000 anos depois, porque era tempo oportuno. Ei, no melhor tempo vai se cumprir, no melhor tempo vai se cumprir, no melhor tempo. Mas entenda uma coisa, você é a boa obra que Deus começou. Se você permanecer, Deus vai permanecer nessa boa obra. Você vai estar sendo hoje melhor do que ontem, amanhã você será melhor do que hoje, e vai chegar um dia que o seu conhecimento, a sua maturidade, a sua experiência, a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua estrutura é compatível para receber o que Deus tem para você. Aleluia. 2 Reis capítulo 2. 2 profetas, por vários anos eles andavam juntos, Elias e Eliseu. E sabe, era o trabalho de Eliseu servir a Elias, ao ministério de Elias. Mas agora chegou a vez de Elias subir para o céu, dele ser arrebatado. Eliseu já sabia disso. Os profetas naquela região, todos já sabiam disso. Eles estavam no lugar chamado Gilgal. E Elias disse, olha, Elias fala para Eliseu, preste atenção. Elias disse, Eliseu, eu vou a Betel. Deus falou comigo e eu vou lá. Você fique aqui que eu vou. Mas Eliseu, conhecedor do que estava para acontecer, entendido do que divinamente já estava determinado para aqueles dias, ele disse, como Deus vive, como você vive, eu não deixarei você ir sozinho, eu irei com você. E eles descem de Gilgal para Betel. E quando eles chegam em Betel, a mesma coisa acontece. Elias disse, olha Eliseu, fique aqui em Betel, porque Deus falou comigo, e ele me mandou ir até Jericó. E Eliseu diz, tão certo como o Senhor vive, tão certo como você vive, Elias, eu não te deixarei, eu irei com você. E eles descem a Jericó. E sabe quando chega em Jericó, pela terceira vez, Elias disse, Eliseu, fique aqui, que Deus falou comigo, e eu preciso ir ao Jordão. E ele diz, tão certo como vive o Senhor, e você vive, eu não te deixarei, eu irei com você. E eles foram. E quando eles chegam no rio Jordão, Elias tira o seu manto, e ele fere as águas daquele rio com o seu manto, e as águas do rio Jordão se abrem, e eles passam para o outro lado do Jordão. E somente quando eles chegam do outro lado, a conversa muda. E Elias diz para Eliseu, estou para subir, então me faça um pedido, o que você deseja que eu faça por você. E sabe, Eliseu, conectado com o que Deus tinha para ele, sabendo que ele sucederia Elias, ele deseja algo e ele pede para Elias. Ele disse, eu quero ter porção dobrada da unção que está sobre a sua vida. Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Elias diz, coisa difícil me pediste, mas se enquanto eu subir para os céus, você me vê, então vai se cumprir o que você pediu. Se você não me vê, não vai se cumprir o seu desejo. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles caminhavam, veio uma carruagem de fogo, um carro de fogo e cavaleiros de fogo ou cavalos de fogo, e passou sobre eles, e Elias já não estava mais com Eliseu. E Eliseu agora contemplava aquela visão no reino do Espírito,
e o seu pai, como ele chamava, sendo levado para o céu. Porém, ele viu que o manto de Elias caiu para ficar com ele, simbolizando a resposta ao seu desejo, o atendimento à sua vontade, de que Deus tinha aprovado, e agora Eliseu teria o ministério de Elias e uma porção dobrada do Espírito ou da unção de Deus sobre a vida dele. Agora, irmãos, o que é que nós precisamos entender? Se Eliseu tivesse ficado em Gilgal, ele teria sucedido Elias, mas não teria uma unção dobrada. Se ele tivesse ido até Betel e tivesse ficado em Betel, sim, ele teria sucedido Elias do mesmo jeito, mas não com uma unção dobrada. Se ele tivesse ido até Jericó, por pensar, rapaz, já é a terceira vez que Elias me rejeita, eu vou ficar em Jericó, ele não teria recebido a unção dobrada. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele permaneceu na mesma postura, na mesma posição, até o fim. E quando o Jordão se abre, já se abre uma nova estação para Eliseu. Ele não voltaria mais o mesmo Eliseu, porque do outro lado do Jordão, ali era o lugar onde Elias faria a pergunta que ele não fez antes: o que você deseja que eu faça por você? Aleluia. Decida ir até o fim. Decida permanecer até o final. Sabe, Eliseu recebe a unção dobrada, e ele já volta operando no poder que estava sobre Elias, ou no espírito que estava sobre Elias, só que numa porção em dobro. 50 profetas estavam à beira do Jordão assistindo aquele momento, e eles viram quando o próprio Eliseu, ele toca também as águas do Jordão, com o manto que ele herdou, que ele recebeu, que caiu sobre ele, que antes era de Elias, e ele diz: onde está o Deus de Elias? E sabe, o Jordão se abriu também para ele. A partir dali, matematicamente, Eliseu faz o dobro dos milagres que Elias fez. O ministério dele foi fácil, porque ele recebeu uma unção dobrada para fazer, porque ele não foi só até a metade, ele foi até o final. Ele foi fiel aos dias da sua fidelidade ao profeta Elias até o final. Ele fez questão de estar com Elias até na sua partida. Até que aconteça, permaneça, porque Deus é fiel para fazer. Até que aconteça, permaneça, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Ele não tarda, Ele não tardará. O tempo não é o seu entendimento, o tempo é segundo o entendimento de Deus. Se não aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Ele não está lhe reprovando por isso, Ele está lhe capacitando nisso, para que no tempo certo, no momento certo, quando você se torna a pessoa certa, Deus coloca na sua mão, Deus traz para você, Deus promove o seu crescimento, o crescimento do seu ministério, Deus traz o crescimento da sua empresa, Deus prospera os teus negócios, Deus te faz grande quando Ele te prepara. E sabe quando Ele prepara? Quando você não desiste, quando você não retrocede, quando você permanece até acontecer. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, deixa eu compartilhar com você algo que eu tenho visto no reino do Espírito. Um nível de maturidade
aleluia, está acontecendo na nossa igreja. Um nível de maturidade está se cumprindo na nossa igreja. O corpo de Cristo, por toda a terra, está entrando num nível maior de maturidade. E essa geração vai ver a igreja de Deus fazer, daqui para frente, escreva isso, aquilo que essa igreja, a igreja de Deus, não fez nessa geração. Porque aqueles que permaneceram, aqueles que creram, Deus os preparou para um tempo maior e mais glorioso. E sabe, Deus preparou estrutura, Deus promoveu maturidade, Deus concedeu experiências, para que a igreja de Deus agora, ela possa andar no nível maior de autoridade, no nível maior de poder, da manifestação dos dons espirituais, na realização de milagres sobre essa geração. A igreja de Deus vai para lugares altos. Escreva isso, a igreja de Deus está indo para lugares altos. A igreja de Deus vai falar e vai acontecer. A igreja de Deus vai ter uma repercussão totalmente maior, uma aceitação totalmente maior. As manifestações de Deus serão maiores sobre a sua igreja, porque uma maturidade maior chegou. Eu vi no reino do Espírito pessoas passando rapidamente por um processo de transformação e mudança, pessoas deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançando para o tempo que está posto. Quando o Jordão se abriu, foi um novo tempo que se abriu para Eliseu, foi uma nova estação que se abriu para Eliseu. Sabe, Deus está abrindo um novo tempo para a sua igreja, um novo tempo para o corpo de Cristo, onde homens e mulheres que não desistiram, que não retrocederam, aqueles que se voltaram para Ele, aqueles que buscaram Ele, aqueles que estão se reconciliando com Ele, se fortalecendo nele, vão crescer, vão avançar, vão prosperar e vão alcançar as promessas, as promessas, as promessas. Se prepare, porque você vai entrar na terra das promessas, no tempo das promessas. Esse é o tempo, esse é o tempo. Chegou o tempo de Deus para nossas vidas, chegou o tempo de Deus para a sua vida. Deus te preparou para você viver o melhor de Deus. Essa é a hora, esse é o tempo, porque você creu, acontecerá. Eu creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus.
possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar, sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou 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 vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Hebreus 10, 35 diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque a confiança tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Ei, Deus nunca retrocedeu. Deus nunca retrocedeu. Se você andar com Ele, se você seguir com Ele, você não precisa retroceder. Você não precisa retroceder. Não precisa desistir. Aleluia! Nós somos da fé para a preservação, da fé para a perseverança, da fé para alcançar as promessas de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É certo que o que Ele disse, Ele fará. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a boa obra que Ele começou, Ele vai até o fim. Ei, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Entenda isso, porque você nunca vai desistir da melhor parte. Nunca alguém desiste da melhor parte. Quando nós cremos assim e sabemos que é assim, com Deus a melhor parte é a que está chegando, é a que está por vir, é a que está diante de nós, porque o fim é melhor do que o seu começo. Ei, você não desistiria da melhor parte? A melhor parte é o final, é o que está preparado, é o que Deus vai cumprir. E Jesus disse: aquele que escolhe a boa parte, essa não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Ei, Deus tem um fim para você.
e isso não pode ser tirado. Deus preparou o seu final, isso não pode ser mudado, nem no céu, nem na terra. O seu final, Deus planejou, Deus preparou, Deus está provendo, Deus está agindo, Deus está cumprindo a sua palavra. Louvado seja Deus! Oh, glória a Deus! O Senhor é bom. Sabe, hoje nós temos a grande alegria de termos visto e também ficado sabendo que muitos irmãos nossos, pelo Brasil e outros estados, também na nossa Paraíba e até no nosso sertão, já estão voltando para as suas igrejas, para fazer os cultos presenciais. Que coisa maravilhosa! Sabe, quanto a Pombal, quanto a nossa igreja aqui, e as demais igrejas Verbo da Vida, São Bento, Jericó, o povo da Jutubarana, nós estamos atentos às determinações, aos decretos das autoridades locais. Então, somente a gente tenha novidades nesse propósito, nós estaremos nos definindo, naturalmente, avançando e comunicando a vocês com relação ao tempo em que também estaremos recebendo vocês presencialmente aqui em Pombal, também em São Bento, também em Jericó, também na Jutubarana, tá bom? Mas permanece nessa alegria, permanece nessa fé, porque o melhor de Deus já está chegando para as nossas vidas. O melhor de Deus já está chegando para as nossas vidas. Nada fez Deus mudar os seus planos para esse tempo, para mim e para você. Louvado seja Deus. Então cremos que já estamos bem próximo do tempo de estarmos juntos e nos encontrarmos, mas também estamos totalmente tranquilos, porque estamos bem, graças a Deus, nada tem faltado. Deus tem suprido todo o nosso povo extraordinariamente. Os nossos cultos têm acontecido debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, da vida da palavra de Deus, do poder do nome do Senhor Jesus. Temos sido cuidados, guardados, protegidos, supridos, amados. Deus não nos abandonou. Oh, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Então, está fixado aí nos nossos recados, né, tanto no Instagram como também no Facebook, o número da conta da Igreja Verbo da Vida Pombal, para os dizimistas das nossas igrejas, e para qualquer pessoa que esteja nos acompanhando e que deseje também enviar ofertas para nós, praticar o ministério da generosidade por meio do princípio da semeadura e da colheita, da semeadura e da colheita. Paulo disse que isso é uma associação. Nós podemos nos associar com Deus com relação ao dar e ao receber. Foi isso que a igreja de Filipos fez com Paulo, e ele disse: vocês fizeram bem, porque isso aumenta o crédito de vocês. O que é que aumenta o nosso crédito no banco celestial? É quando nós praticamos esse princípio de semear de acordo com a palavra de Deus. Então permaneça firme também nas suas finanças, permaneça fiel também nas suas finanças, porque Isaac assim fez em Gênesis 26, semeou na seca e Deus o fez prosperar na seca. Deus nem fez chover, ele fez Isaac prosperar na seca, para mostrar que ele é o Deus que não depende das coisas naturais. Oh, glória a Deus! Queria avisar que o nosso próximo culto aqui em Pombal será terça-feira às 7:30 da noite. O nosso próximo culto em Jericó, a Igreja Verbo da Vida Jericó, será no próximo sábado, dia 27, às 7:30 da noite, ok? Sábado que venha, então nós teremos culto da Igreja Verbo da Vida. O culto será transmitido ao vivo na página do Facebook da Igreja Verbo da Vida Jericó. Aleluia. Próxima sexta-feira nós teremos um bate-papo com o pastor e supervisor do Ministério Verbo da Vida e também supervisor dessa igreja,
o pastor Rosilon Lourenço, ele vai estar conosco no nosso Instagram, sexta-feira, às 7h30 da noite, para a gente bater um papo com ele e receber da unção e da palavra de Deus através da vida e do ministério dele. Amém, gente? Louvado seja o nosso Deus e o nosso Pai. Uma semana de paz e de bênção do Altíssimo sobre a sua vida. Que a alegria do Espírito Santo, do reino de justiça e paz, possa invadir o seu coração e dominar a sua vida, porque essa é a alegria que te fará forte. A alegria do Senhor é a tua força. Eu declaro uma semana de saúde, em nome de Jesus. Eu declaro curados todos os enfermos, ouvintes dessa palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos que todos os doentes que estarão ou estão nos hospitais nesses dias, eles receberão alta, eles serão curados, eles se levantarão em força, em fé, em graça, no poder do nome e na obra do sangue de Jesus Cristo. Nós cremos que você viverá os melhores dias da sua vida nessa semana. E sabe, deixa eu falar para alguns, muitos terão surpresas essa semana. Muitos terão surpresas essa semana. São surpresas de Deus, são surpresas boas. São boas notícias que estão chegando para a sua vida. Louvado seja o nosso Deus. A paz do nosso Cristo seja sobre você. E até terça-feira, às 7h30 da noite, em nome do Senhor Jesus. Tchau.